Em um quarto luxuosamente mobiliado da propriedade da família Duran, uma empregada estava apresentando um vestido feito sob medida para uma jovem senhora. A senhorita Melissa se aproximou do vestido com interesse, examinando as mangas de cetim, os padrões e outros elementos do design, o trabalho de um certo mestre lendário, como garantiu a empregada. A garota pegou a bainha do vestido em suas mãos e deixou o tecido escorregar entre seus dedos enquanto a empregada sorria presunçosamente, esperando elogios. No momento seguinte, Melissa puxou o vestido com raiva, de modo que ele caiu junto com o cabide vertical. Com esse puxão, a maioria das decorações se espalhou pelo chão, e a princesa se virou para a empregada com uma pergunta: como, sendo ela ilegítima, poderia ser dada a ela uma obra barata com remendos e falsificações? A mulher, que mal havia trazido a roupa para o quarto, ficou em choque, sem saber como responder. Continuando a pressionar, Melissa perguntou como a empregada ousava tentar enganá-la, enquanto a mulher caía de joelhos implorando por perdão. Ela também sugeriu que fosse uma piada mal-sucedida. Com a testa franzida de desgosto e fúria, a mulher, antecipando um castigo cruel, não perdeu a esperança de perdão, desculpando-se constantemente. Essa história talvez comece com a realização de Melissa sobre sua vida dura e triste. Ela se sentava à janela, enrolada em um cobertor, e tentava entender o que tinha feito para merecer tal tratamento. O que a tinha feito se tornar tão cruel? Ela era filha de um duque que, enquanto casado, tinha uma amante na forma de sua mãe, uma criada. A mãe permitiu que fosse usada porque o duque permitiu que sua filha vivesse, até que ela morreu em um edifício abandonado, quebrada em alma e corpo. O próximo golpe que a garota sofreu foi quando sua empregada, Audrey, que sempre cuidava dela, foi expulsa da propriedade. Melissa entendeu que ninguém precisava dela. Olhando tristemente para a mesa vazia com o estômago roncando, no entanto, mesmo em uma vida preta e branca, há algo branco. E para Melissa, esse branco era sua irmã Rosemary. Um dia, do nada, ela trouxe para Melissa algumas flores que tinha colhido no jardim, dizendo que elas pareciam muito bonitas juntas. Já era noite, mas a garota ainda estava sentada na cadeira, pensando na próxima visita de Rosemary. Estranhamente, isso aconteceu um minuto depois, quando a irmã, acompanhada por guardas, apareceu para Melissa. A garota correu animada em direção a Rosemary, mas os guardas bloquearam seu caminho, agarrando-a pelos braços. Eles a seguraram à força, aconselhando-a a se acalmar enquanto Melissa tentava pedir ajuda à irmã. E então ela notou a expressão serena e contente no rosto de Rosemary olhando para ela da entrada. Inspirando o perfume da rosa que segurava, Rosemary entregou a flor torcida a Melissa e perguntou se ela se lembrava de como as colhiam juntas. Em seguida, Rosemary jogou a flor no chão, perguntando sobre o significado da cor amarela na linguagem das flores. Sem esperar, ela mesma respondeu à pergunta, fazendo sua irmã gelar de horror. Melissa ainda não entendia o que estava acontecendo, mas a levaram para a praça, onde uma multidão já estava reunida, e a amarraram a um poste, sob o qual havia uma pilha inteira de lenha. Um guarda que estava perto leu o veredito no qual Melissa Duran foi considerada culpada de tráfico de drogas e condenada a ser queimada. A garota começou a se debater nas cordas como uma enguia, apenas agora percebendo o que estava prestes a acontecer. Em resposta ao seu protesto, alguém da tribuna gritou para que ela se calasse. Pelo contrário, ela olhou para a plataforma onde o príncipe da corte real estava com sua irmã. O príncipe deu a ordem para que a execução começasse, gritando novamente para Melissa que ela era culpada sem sombra de dúvida. Rosemary parou. Lágrimas escorriam de seus olhos, e ela entendeu que pediria ao príncipe o impossível. A garota juntou as mãos em um gesto suplicante e pediu para ter a oportunidade de falar com Melissa sozinha. O príncipe hesitou, mas o argumento final foi o desejo de Rosemary de se despedir da irmã. O rapaz consolou a garota e ainda permitiu que ela se aproximasse brevemente do poste no qual Melissa estava pendurada. Após algum tempo, Rosemary se aproximou da irmã, que ainda não acreditava no que estava acontecendo. Ela tentou convencê-la de que tudo era um erro e que não tinha nada a ver com drogas. No entanto, em vez de palavras de apoio ou uma tentativa de influenciar de alguma forma a situação, Rosemary, sorrindo descaradamente, disse que chegou mais perto para aproveitar a visão de sua irmã infeliz. Foi então que Melissa descobriu toda a verdade. Quando sua irmã continuou, dizendo que ela e sua mãe sempre a irritaram, mas que ela não podia fazer nada a respeito, enxugando lágrimas falsas, ela terminou seu discurso chamando Melissa de um grande brinquedo. Como se em um sonho, a garota cansada perguntou do que ela estava falando e que tipo de coisa ela estava dizendo. Rosemary sorriu maldosamente e chamou a garota de uma verdadeira idiota, que era exatamente o que ela pensava dela.
Sabendo que sua irmã não podia mais fazer nada, ela ficou ousada e disse que sua mãe morreu por causa dela, após o que a garota má se livrou de Audrey, a empregada, difamando o relacionamento dela com Melissa. Ela aproveitou cada momento e admirou suas ações que destruíram Melissa. Tendo expressado o que queria e regozijando-se em sua vitória, Rosemary voltou para o príncipe, enquanto a garota amarrada ao poste gritou que tudo aquilo era uma mentira. A ordem do príncipe foi cumprida, e, enquanto o fogo começava a crepitar, Rosemary sorriu. O fogo ardeu, apesar da leve chuva, e começou a devorar a madeira que lhe fora entregue, aproximando-se dos pés da garota. Finalmente percebendo que todo o amor que sentia por sua irmã era uma mentira e que ela iria morrer, Melissa encheu-se de amargura, pensando desesperadamente que conseguiria sobreviver aquele dia. Na fumaça do fogo, com os olhos cheios de ódio, Melissa viu sua irmã sorrindo, abraçada ao príncipe. A garota decidiu que nunca perdoaria, e a força de sua raiva e desejo de vingança refletiram-se no anel. Ela acordou encharcada de suor pegajoso e com horror paralisando sua consciência. Melissa sentou-se na cama e tentou entender que tipo de sonho era aquele, mas seus olhos caíram sobre suas mãos. Ao se aproximar do espelho, mal conseguiu reconhecer a si mesma, pois, diante dela, estava a criança que ela havia sido anos atrás. A garota estendeu a mão e tocou o espelho, tentando ver se estava sonhando. E novamente algo estranho aconteceu, ela tinha um anel no dedo que não lembrava de ter. A garota olhou com interesse para a pedra vermelha incrustada em uma moldura dourada. A porta do quarto se abriu de repente, e uma empregada entrou carregando um carrinho de comida. Ela desejou um bom dia à garota e notou que a cama estava desarrumada, algo incomum. Sem se deter nisso, a mulher foi até a janela, declarando o excelente clima lá fora. Embora Audrey parecesse muito mais jovem, Melissa precisava confirmar se realmente a estava vendo e imediatamente correu para abraçar sua empregada favorita. Audrey sempre esteve ao lado de Melissa quando ela estava sozinha, machucada ou em qualquer outra situação. O rosto preocupado da mulher, perguntando sobre pesadelos, olhou de perto para a criança, decidindo não mencionar algumas das estranhezas. Melissa confirmou a suposição da empregada sobre o pesadelo, e Audrey a abraçou e começou a consolá-la. Audrey limpou imediatamente as lágrimas da garota e pediu que ela mostrasse um sorriso, pois hoje era um aniversário importante. Melissa não se esqueceu de que tinha vivido aquele momento muito tempo atrás, quando tinha 7 anos, naquela casa terrível. Depois de algum tempo, a empregada estava penteando o cabelo da garota, enquanto ela pensava no momento em que estava prestes a ser executada e, quando o fogo começou, retornou ao seu 7º aniversário, ainda sem entender como. Ao terminar os preparativos, Audrey parabenizou a garota, e o anel brilhou. Alguém disse que sinceramente esperava que fosse um bom aniversário. Quando Audrey perguntou o que ela queria dizer, Melissa respondeu que não tinha dito nada. Audrey voltou para o carrinho de comida e alegremente perguntou se a senhora gostaria de tomar café da manhã. O anel brilhou enquanto a garota ouvia novamente a voz dentro de si, que sugeria que ela estava cansada e precisava de um chá de ervas, ao que Melissa confessou seu amor por Audrey. Audrey retribuiu, e as duas sorriram como se não houvesse maldade ao redor. Depois do café da manhã, Melissa saiu para passear e percebeu que, quando o anel brilhava, ela conseguia ouvir os pensamentos da empregada. Ela foi atraída pelo diálogo indignado de 3 outras empregadas que se perguntavam por que estavam celebrando o aniversário da filha da amante de sua patroa. Estavam pendurando roupas em um varal e discutindo sobre a garota, enquanto uma terceira expressava dúvidas sobre a presença do sangue do mestre nela. Melissa decidiu testar o anel e se aproximou das empregadas, perguntando se estavam falando sobre ela, e uma delas confirmou diretamente, dizendo que isso incomodava a todos, enquanto as outras 2 tentavam fazê-la parar. Depois, disse que não fazia sentido ficarem nervosas, porque aquela criança não podia fazer nada contra elas. Melissa ouviu através das reclamações sobre salários baixos que a empregada insolente achava que ela estava tirando dinheiro dos salários das outras. Melissa se aproximou silenciosamente da cesta de roupa e puxou o lençol necessário, espalhando o dinheiro roubado pela área. As outras 2 imediatamente se lembraram do boato de que alguém estava roubando moedas de ouro. A insolente imediatamente se exaltou, ordenando que se calassem, porque, em sua opinião, empregadas comuns deveriam sempre permanecer pobres. Elas não ficaram em dívida, deixando claro que o nascimento aristocrático não significava nada, porque ela também era uma criada. As 2 não aguentaram mais e começaram a brigar com a mulher insolente que estava roubando seu dinheiro. Havia ouro espalhado ao lado delas, mas parecia que o ódio pela insolente era muito mais forte do que a sede pelo dinheiro.
Melissa, enquanto isso, afastou-se, agradecendo a Deus pela oportunidade de começar uma nova vida consciente. Ela sorriu maldosamente pela primeira vez, prometendo a si mesma vingar-se de todos pelo que fizeram a ela. O banquete foi montado no meio do pátio e começou a ganhar ritmo à medida que os convidados chegavam. Os convidados estavam ocupados entre si, e nenhum deles havia ainda parabenizado a heroína da ocasião. O evento foi nomeado em homenagem a Melissa, mas sua irmã era o centro das atenções. Também estava presente o atual duque da família, James Duran, que também era o pai de Melissa e Rosemary. Estava lá sua esposa legal, a duquesa Serena, que fingia ser uma socialite, mas era capaz de crueldades animais. Não muito longe deles estava sua irmã, Rosemary, que todos chamavam de a dama perfeita, brilhando em seu traje. Ela de repente gritou. Atraindo a atenção dos convidados e agradecendo por estarem presentes na festa de aniversário de sua irmã. Sorrindo radiante, Rosemary sugeriu um brinde à heroína da ocasião. Foi inesperado, e Melissa pensou que tudo aquilo era dolorosamente familiar, porque ela realmente sabia como tudo terminaria. Rosemary correu até sua irmã e se ofereceu para lhe servir um pouco de suco com toda a sinceridade que conseguiu aparentar, e então o líquido amarelo foi derramado no copo da garota, ao fundo, com o sorriso de sua irmã. Melissa sorriu maliciosamente, pensando em como virar a situação a seu favor. No passado distante, ou talvez em uma vida anterior, ela se lembrava muito bem deste momento e dos verdadeiros desejos de sua irmã. Ela bebeu o suco descuidadamente, apoiando os copos erguidos em sua homenagem. Contudo, percebendo tarde demais que havia algo errado, ela não conseguiu se conter e vomitou diante de todos os convidados. Com um rosto reverente, sua irmã ficou em frente a ela e imaginou como o suco, que já estava azedo havia muito tempo na despensa, poderia ser tão nojento. Dessa vez, Melissa decidiu superar sua irmã maldosa. Pegando o recipiente de suco, fez uma oferta para beberem juntas. Ela segurou a mão de Rosemary e a puxou para perto dos convidados, entendendo mais ou menos o que aconteceria a seguir. A comoção atraiu uma grande audiência, que se perguntava em voz alta como a filha da amante do duque havia crescido tão rapidamente. Melissa, como desejava, tornou-se o centro das atenções ao lado de sua irmã, levando-a até a praça até esbarrar em uma das damas. A garota rapidamente recuperou o controle, ignorou o rosto irritado da dama e, junto com uma saudação, expressou sua gratidão por ela ter comparecido ao evento. Sem parar por aí, Melissa elogiou a roupa que a dama usava, e sua raiva transformou-se em benevolência. Recobrando os sentidos, a multidão começou a caminhar em direção à garota, como se lembrassem do motivo de estarem ali, e começaram a parabenizá-la. Para a indignação de Rosemary, esta não pôde fazer nada além de observar enquanto os parabéns, misturados com elogios, voavam em direção a Melissa de todos os lados. A heroína da ocasião estava se divertindo porque conseguiu mudar o desfecho do evento, no qual sua irmã agora estava deslocada. Sem descansar sobre os louros, Melissa propôs um brinde a todos os presentes. O som de copos tilintando foi ouvido, e a atenção da garota foi direcionada a Rosemary, que olhava para o copo com confusão, sabendo quão ruim ele era. A multidão de convidados observava o desenrolar do evento atentamente, o que Melissa aproveitou, empurrando o copo em direção aos lábios da irmã. Rosemary não teve escolha a não ser beber o suco azedo, mal conseguindo evitar que seu rosto se contorcesse. A garota não teve forças para suportar a bebida, ao alcançar seu estômago, voltou diretamente para o vestido de um dos convidados que Melissa havia elogiado. Uma serva bajuladora imediatamente correu para ajudar a filha inclinada do duque de alguma forma, mas o convidado ficou indignado com o comportamento de Rosemary. Um escândalo estava se formando, enquanto Melissa se alegrava com a vingança, pois sabia quem sua irmã realmente era. Naquele mesmo dia, após o pôr do sol, a garota caminhava pelos corredores da propriedade, pensando no banquete. Rosemary havia tentado se livrar dela, mas acabou saindo do banquete ela mesma, o que foi uma novidade. Melissa olhou para a lua cheia, percebendo que não deveria deixar a vingança nublar sua mente, mesmo que precisasse vingar a traição. Ela imaginava uma Rosemary aflita, que ela generosamente impediria de cair. Olhando para o anel, ainda pensava em ter sido queimada na fogueira, se isso seria o suficiente para ela. Contudo, sabia que não era a única que merecia ser punida, e a garota decidiu tomar o lugar de Rosemary. Melissa estava tão animada com o dia que quis dar um passeio, mas, no caminho de volta para casa, algo chamou sua atenção. Havia definitivamente alguém perto da fonte, enquadrada por arbustos no pátio. Aproximando-se silenciosamente, a garota conseguiu ver o Marquês Lance de costas, imaginando o que ele estava fazendo ali.
Melissa notou que o anel brilhava intensamente, como sempre acontecia quando ela precisava ouvir os pensamentos das pessoas. Descobriu que o Marquês estava bebendo vinho sozinho e criticando James por aumentar o preço de um contrato. Ela ouviu os pensamentos de Lance, entendendo que James não teria conseguido vender o Opala se o Marquês não o tivesse trazido. Foi então que Melissa compreendeu tudo. O Opala era uma droga poderosa, cuja disseminação resultou em um grande problema para todas as camadas sociais da sociedade. A família Duran estava ligada às origens criminosas da distribuição do veneno, e isso era algo que Melissa poderia aproveitar. Ela se aproximou de Lance no momento em que ele prometia que James se arrependeria de tal atitude para com ele. O homem ficou bastante assustado ao ver a filha ilegítima sorrindo diante dele. Cumprimentou ligeiramente o Marquês, aproximando-se dele pelo lado da casa. Ele aparentemente não ouviu, e Melissa repetiu o cumprimento, seguido de uma pergunta sobre o que ele estava fazendo ali aquela hora. Lance demorou a reconhecê-la como a filha ilegítima de James. O medo se transformou em raiva, e ele perguntou severamente por que ela estava andando sozinha no meio da noite, ignorando suas perguntas. Ele claramente estava testando sua paciência, e a garota resistiu, acariciando o anel, sabendo que era algo temporário. Melissa tentou impor-se novamente, perguntando por que ele estava de mau humor naquele dia. Enquanto ele tentava encontrar uma resposta, ela o antecipou, perguntando se era por causa do pó que ele estava irritado. Lance tentou negar, mas a garota esclareceu, não era sobre isso que ele tinha conversado com James? Melissa recorreu à astúcia, jogando com o medo de Lance de ter seu segredo revelado. Fingindo preocupação, disse em voz alta que talvez devesse recorrer a alguém do banquete, já que Lance aparentemente não sabia de nada. Nesse momento, o cabelo do Marquês se arrepiou. Será que ela sabia algo sobre o Opala? Lance decidiu mudar de tática para desviar a atenção dela. Levantou-se e, educadamente, explicou que a conversa era importante e que precisava ser mantida em segredo, pois era relevante para James. Melissa sabia que precisava ser cuidadosa, porque, se James descobrisse, isso só atrapalharia seus planos. Fingindo concordar, a garota prometeu não contar nada, desde que ele aceitasse um pequeno pedido seu. Ela sorriu alegremente, e os eventos avançaram para o dia seguinte. Na manhã seguinte, Audrey penteava o cabelo de Melissa, enquanto a garota pensava que, se realmente tivesse voltado no tempo 7 anos, sua mãe ainda deveria estar viva. Melissa lembrou-se de que, nessa época, sua mãe estava tão debilitada que não conseguia sair do quarto sozinha. Após concluir seus pensamentos, virou-se para Audrey com o pedido de visitar sua mãe. A empregada, achando que sua jovem senhora estava se sentindo bem, ficou feliz em consentir, mas sugeriu que seria melhor esperar até que James saísse de casa, já que ele frequentemente visitava o quarto da mãe. Algum tempo depois, Melissa bateu na porta do quarto. Ao ouvir a voz de sua mãe, tentou conter as lágrimas. Do outro lado da porta, sua mãe estava sentada à mesa, envolta em um xale, sorrindo calorosamente para a filha. A menina, agora crescida, que havia testemunhado a morte de sua mãe em outra vida, mal conseguiu pronunciar um cumprimento antes de correr para os braços dela, agarrando-se ao peito de sua mãe. Naquela casa da família Duran, sua mãe trabalhava arduamente como empregada até que James a notou. Como Melissa ouviu de sua mãe, ele a forçou a manter um relacionamento permanente com ele, usando-a como amante. A mulher não pôde recusar, mas tornou-se uma pária entre os demais, o que levou à deterioração de sua saúde mental e física, culminando em sua morte precoce. Melissa agora entendia que Rosemary havia sido a responsável por matar sua mãe, embora ainda não soubesse como. Enquanto brincava com sua filha, a mãe a enchia de elogios e de um amor tão intenso que era difícil expressá-lo. Melissa, que antes achava que sua mãe poderia nutrir alguma raiva por ela, por carregar o sangue de James, decidiu verificar o que o anel poderia revelar. Para isso, distraindo a atenção de sua mãe com comentários sobre o bom tempo, Melissa percebeu os pensamentos dela girando em torno de sua fraqueza, que a impedia de passar mais tempo com a filha. Por causa disso, sua mãe se considerava uma mãe ruim. Os pensamentos da mãe também se aprofundaram nas razões de sua desgraça, e ela desejou intensamente que James desaparecesse para sempre. A força e a escuridão desse desejo assustaram Melissa. Mesmo assim, ela se preparou para o que viesse e perguntou diretamente se sua mãe a odiava. Após uma breve pausa, a mãe abraçou Melissa e sussurrou em seu ouvido que ela era a única luz em sua vida. Essas palavras, puras e sinceras, fizeram Melissa sentir que o amor de sua mãe era tão poderoso que poderia eliminar todos os seus inimigos. O anel confirmou que sua mãe a amava de todo o coração e sempre a havia amado.
Melissa jurou que, desta vez, protegeria sua mãe a qualquer custo. Depois disso, as duas começaram a tomar o café da manhã juntas, conversando sobre como a comida era mais gostosa quando compartilhada. Melissa relembrou os muitos momentos que passaram juntas quando era mais jovem, mas esses pensamentos também trouxeram memórias dolorosas. Ela recordou o dia em que tentou conquistar o amor de seu pai. No jardim de rosas, James as alcançou, bloqueando o sol com sua sombra. Melissa correu ao encontro do pai, mas ele a esbofeteou com tanta força que a garota foi jogada para longe, como se fosse um obstáculo insignificante. Ignorando-a, ele agarrou sua mãe de forma grosseira, arrastando-a como se ela fosse sua propriedade. Lembrando-se disso, Melissa também recordou outro episódio, quando foi ao escritório do pai e pediu ao mordomo para vê-lo. O homem recusou, entreabrindo a porta apenas para mostrar que o chefe da casa estava ocupado. Ele então pediu que Melissa voltasse para o quarto, encerrando qualquer chance de diálogo.